Vamos, sem delongas, vamos iniciar a nossa sessão. E eu peço ao professor Vanderlei Messias, dada a natureza do tema que ele vai desenvolver, que ele seja o primeiro expositor. Nós teremos 15 minutos realmente improrrogáveis e eu vou exercer todo o poder de autoridade que me concederam. Não autoritário, de autoridade que me concederam. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Primeiro, agradecer o Ricardo Carneiro, velho amigo, companheiro, e que continua aí na frente da onda, né, do debate que interessa ao país. Ao IPEA também, ao CGE, que eu vi que ajuda, né, nesse seminário muito interessante. Primeiro, uma brincadeira aqui com os amigos todos, muitos dos quais estou reencontrando hoje. Que se alguém disser que essa é a mesa dos maduros, nós vamos brigar, né? E eu não sei a fala dos colegas, que eu conheço muito bem, alguns, pelo menos 3 deles são velhos amigos, e um foi, posso até dizer, meu professor, que é o Sucano. Mas a minha, pelo menos, vai fugir um pouco do diapasão, digamos, que predominou, pelo menos hoje, pelo que eu pude perceber. Eu preferi... É claro que meu envolvimento com a Amazônia é muito antigo, trabalhei mais de 20 anos com a Amazônia, né? Tenho uma verdadeira paixão pelo tema, que é transversal, porque envolve desenvolvimento regional, meio ambiente, geopolítica, etc., mas, como o meu interesse ao longo do tempo, pelo menos mais de 30 anos, é com a geografia política, é evidente que eu não me detive à questão amazônica, que será tratada, mas também procurei me estender para outros temas que está relacionado, basicamente, a uma visão de planejamento estratégico nacional, que incorpora necessariamente a questão do território. Não é? Há um problema aí que não é só quem está falando que tem já sintomas de fadiga de material, né? Os conceitos que a gente usa também vão se desgastando. Isso é típico quando a gente está nessa fase da vida, os mais jovens vão sentir isso. Você passa 20, 30, 40 anos estudando um tema com todas as suas variações e olhares sobre ele, mas ele, em termos de objeto empírico, muda, mas não muda tão rapidamente quanto o modo de pensar. Não é? Então, isso coloca um problema de que é de fadiga de material nos conceitos. Isso ocorre com o conceito de estratégia, né? Hoje, até um botequim de esquina faz planejamento estratégico ou diz que faz, né? Então, esse é um conceito desgastado, tem fadiga de material mesmo, e é preciso, nessas horas, recorrer à acepção clássica, fundamental, primordial dos conceitos, né? Retirar a sua roupagem, digamos, de manipulação de linguagem e voltar o que no passado nós diríamos essência, mas, na verdade, o seu significado primordial e estratégia, evidentemente, que, do ponto de vista da geografia política, envolve uma concepção de nação. Portanto, quando se fala em planejamento estratégico, eu estou falando de planejamento nacional, a escala é nacional e pode ser como deve ser, dado que os países têm projeção externa, também a escala internacional. Então, é nessa acepção, e no caso, como é uma análise em geografia política, há uma transversalidade necessária com o território. Bem, rapidamente, porque não é o objeto da minha fala hoje, mas eu parto, evidentemente, de uma hipótese de que o planejamento regional no Brasil, o planejamento regional nacional, está em crise profunda, já não é de hoje, não é? Há colegas nossos daqui da casa, inclusive da Unicamp, que já estudaram isso, como é que isso se dissolveu, se dispersou, se degradou ao longo dos anos 80, sobretudo. Não é? O sintoma
é que em todos os planos ditos nacionais aparece lá no rabicho, no último capítulo, como último item, combater as disparidades regionais. Então, é uma coisa, se nós pensarmos que isso aparece pela primeira vez de forma explícita como plano nacional, com a criação da Sudene, no famoso texto de Celso Furtado e Chico de Oliveira, em 1959, então nós estamos falando de um pensamento e de uma política pública, chamemos assim, territorial, de mais de 50 anos. Não quer dizer que o planejamento regional desapareceu, ele está em outras escalas, ele é mais setorizado e está na escala, por exemplo, dos estados. Há alguns estados no Brasil, inclusive na Amazônia, que estão se rejuvenescendo ou estão reincorporando o planejamento regional, e essa é uma boa notícia. Os estados em que isso se fez mais classicamente, como São Paulo, Rio Grande do Sul, por exemplo, até na Bahia, eu não vou me aventurar a falar como é que anda o planejamento regional em Minas Gerais, que tem o CDPLAR na sua vanguarda, né? Aqui na mesa, mas pelo menos no estado de São Paulo é visível que o planejamento regional pode-se quase que dizer que desapareceu, tal qual ele era praticado nos anos 70, por exemplo. A morte do planejamento urbano nas escalas nacional e regional, essa é uma tristeza mesmo para esse país, para quem trabalha com isso há tantos anos, né? De fato, morreu. Se perdeu lá pelos anos 80, na virada para os 90, e nunca mais. Um ou outro colega meu, às vezes, fala de planejamento urbano, mas, por outro lado, eu, como sou otimista, quando eu vejo municípios, pequenos municípios, se organizarem, né? Prefeito, sempre aparece um prefeito decente, alguns vereadores que se organizam em volta do prefeito, uma sociedade civil, sociedadezinha civil local, que se engaja para fazer um plano diretor e consegue fazer, implementar e mudar o uso do território urbano na escala local. Isso me dá alguma esperança. Meus alunos fazem esse trabalho, isso aponta que talvez na escala local o planejamento urbano vá para frente, né? Mas há um buraco negro nas regiões metropolitanas, que é óbvio. Há um problema de governança nas regiões metropolitanas, estão jogadas as traças, não é? É uma loucura achar que se pode ordenar o território urbano da região metropolitana de São Paulo, não é? Fazendo com que os 39 prefeitos, as 39 prefeituras dos 39 municípios conversem entre si e chegue a um acordo. Há um esforço agora do governo estadual nesse sentido, pode ser que isso vá adiante. Bom, o planejamento ambiental territorial é uma inovação do Estado brasileiro, do segmento de planejamento estratégico do Estado, que usa a Amazônia como laboratório já tem uns 15 anos, sobretudo com os planos de zoneamento ecológico e econômico, e há alguns resultados interessantes que vale a pena analisar, mas aqui não vai dar tempo, evidentemente. Bom, e é preciso retomar o planejamento estratégico nacional central, só que agora tem que ser democrático, né? E eu ouvi, desde cedo estou ouvindo a China, né? A China faz plano quinquenal. A China tem um Estado socialista que faz plano quinquenal. Quer dizer, é um Estado autoritário, né? Centralizado, como era a União Soviética, claro, que não é exatamente a reprodução do modelo soviético, mas a China faz planejamento centralizado, central, né? Autoritário, sim. Né? Tem uma descentralização das províncias, os dirigentes das províncias têm alguma autonomia, alguns têm até autonomia demais e acabam se enroscando com isso, mas, basicamente, o planejamento estratégico chinês é central, é do Estado, é do partido, é do poder central, e eles não abrem mão disso, portanto, não dá para comparar com a situação brasileira, a não ser que recorramos ao saudosismo. Eu estava brincando com o Chiquito, que eu tenho alunos, por exemplo, que eu começo a falar como era o planejamento estratégico nacional brasileiro, por exemplo, sob Geisel, e eles ficam com os olhos brilhantes, né? E muitos não falam publicamente depois dele. Para mim, poxa, professor, mas não dava para voltar a esse tempo. Né? Esse tempo era bom, porque os caras faziam as coisas, pensavam o território nacional, etc. Bom, então não pode mais ser, ele tem que ser democrático. Então aqui vai outra brincadeira, né? Eu prefiro o desplanejamento, a desorganização, o desarranjo democrático, do que o país planejadinho, arrumadinho, autoritário. Aí não dá. Essa troca eu não faço realmente pessoalmente, né? Para enfrentar os desarranjos internos, a proteção da Amazônia, o desafio da projeção externa, que eu acho que são os grandes temas do que eu chamo de planejamento estratégico nessa escala. Bom, portanto, a nossa estratégia só pode ser complexa,
Não dá para ser simples nunca. Multidimensional, porque num país que é complexo hoje, urbano, industrial, com 200 milhões de habitantes, uma sociedade livre, uma estrutura federativa, as pessoas se esquecem que o Brasil é o único país do mundo em que o município é um ente federativo. Portanto, o planejamento nacional tem que envolver, sim, o poder local, não porque sejamos democráticos e tenhamos um olhar generoso para a comunidade local, mas é porque somos obrigados, a Constituição, inclusive, exige. Então, tem que ser multidimensional, sim, e tem que ser flexível, porque por mais que admiremos algumas coisas dos anos 70, não dá para voltar. Não é? O país é outro, tem que ser pacífico. Ah, bom, mas aí não dá. Né? Quer dizer, planejamento estratégico, territorial, com um viés geopolítico pacífico, essa é a alma do brasileiro, a alma do Brasil, né? Do Estado brasileiro. Nós optamos pelo caminho do pacifismo. E é assim que a gente vai ter que caminhar. É muito mais difícil do que pela via das canhoneiras em determinadas situações. Não é? Bom, e o multilateralismo é bom, mas país muito multilateral é país sem foco. Eu já falei isso até num programa de TV. Eu acho, sim, multilateralismo radical em todos os momentos, em todas as situações, em todas as crises internacionais, ele muitas vezes é um escapismo, é uma forma de você não fazer opções e por vezes é necessário que o governo faça opções. Mas nosso caminho é do multilateralismo, é essa a nossa tradição. Da cooperação, da integração regional e, ao mesmo tempo, consolidando segurança e defesa. Então, nesse olhar, digamos, estratégico nacional, temos que ter um olhar específico para a Amazônia, que envolve defesa da soberania, claro, infraestrutura regional, que ficou paralisada durante pelo menos 15 anos, e agora que vem sendo retomada com muita dificuldade, sobretudo na infraestrutura viária, proteção e uso da biodiversidade, é evidente, a exploração sustentável dos recursos naturais e a gestão ambiental. A América do Sul, que é reforçar os nossos laços, tanto físicos, através de IRSA, etc., como econômicos. Eu me afasto dessa discussão sobre déficit, superávit no comércio externo brasileiro com o Mercosul e me atenho muito mais no quadro que mostra um início de um entrelaçamento entre as nossas empresas sul-americanas, brasileiras e de outros países, e, finalmente, o ambiente especificamente institucional, através da Unasul e do Conselho de Defesa Sul-Americana, e uma coisa, um desafio para frente, que é a nossa ZEE, né, o Amazônia Azul, o Pré-Sal e o Atlântico Sul, que é a nossa fronteira futura para a qual nós devemos dirigir o nosso olhar nacional. Então, a Amazônia é uma prioridade estratégica. Isso aparece, por exemplo, na política de defesa nacional e na estratégia nacional de defesa. Portanto, os militares aí têm um papel, sim, fundamental, sem os quais a Amazônia entra em parafuso. Quer dizer, os militares têm um papel de nortear esse olhar estratégico nacional. Na verdade, eles são o principal conduto hoje para pensar a questão da proteção e defesa na Amazônia. É uma imensa biodiversidade que se expressa na cobertura florestal e em outros indicadores. Aí está só o Pará, não é? Eu não quis colocar a distribuição das riquezas minerais para toda a Amazônia, que é enorme, mas o Pará hoje é a maior província mineral do mundo, não é? Sobretudo em alguns minerais importantes, como ferro, níquel, etc. Esse mapa expressa essa experiência que eu me referi, que é uma experiência que começou em 1991, 92, e, portanto, uma experiência que tem mais de 20 anos de tentativa de usar, né, a transversalidade do planejamento, velho planejamento regional, com um olhar estratégico e o zoneamento que incorpora a dimensão ambiental para fazer o planejamento de uma região como a Amazônia. E aí, mais uma razão para otimismo, né? O Acre completou e implementou o seu zoneamento. Em lei estadual, não é? O Mato Grosso está em discussão nesse momento, né? O Pará faz isso parcialmente e Rondônia também implementou em lei estadual essa experiência. Aí, se toda a Amazônia, então, levasse a cabo esse processo de planejamento, nós teríamos essa situação. Bom, esse é um problema
básico, né, de proteção e defesa da Amazônia, que é a faixa de fronteira, que vocês conhecem, que está toda coalhada de terras indígenas. Portanto, esse é um debate importantíssimo de como fazer a proteção por uma via mano-militar e numa situação em que você tem que negociar com as comunidades indígenas extremamente organizadas hoje. Bom, a rede CIVAM, que é a rede de monitoramento regional, territorial e estratégica mais densa, mais sofisticada e mais importante do mundo hoje, nessa escala. Não há nada, nenhuma experiência no mundo de montagem de uma rede com esse nível de sofisticação. Um programa que nos custou $1,5 bilhão de dólares no início dos anos 80, nos anos 90, portanto, não é barato, né? E é uma rede que hoje, né, tem uma importância estratégica não apenas para a Amazônia brasileira, mas também para toda a cuenca amazônica sul-americana. Que, aliás, diga de passagem, a Amazônia é muito importante não só para o Brasil, mas para os 8 países da bacia, da cuenca da Grã Amazônia. Só o dado para vocês, à exceção da Venezuela, praticamente todos os países sul-americanos amazônicos têm mais de 50%, ou quase ou mais de 50% do seu território na Amazônia. Portanto, há um enorme horizonte de planejamento, né, que envolve para as diferentes nações um esforço, né, de utilizar de forma adequada, mas de incorporar esse território ao icume do desenvolvimento nacional em cada caso. Há problemas graves, não só no Brasil, vocês sabem, né, no Equador, o Peru e a Bolívia, que ficaram 300 anos sem olhar para a Amazônia, agora resolveram olhar e ir atrás dos minérios do petróleo, e os indígenas lá são mais bravos que os nossos, e muito mais organizados. Estou terminando. Bom, a América do Sul, eu não vou me deter na América do Sul, mas é a nossa outra escala de atuação, né? Já foi bastante falado hoje. Aí está o quadro de investimentos do IRSA, que é fantástico. Meus alunos falam, mas isso vai demorar. Eu falo, vai. Né? Na China, eles contam em séculos, porque a gente pode contar aqui em décadas as coisas. Né? Claro que demora. Tudo é grande, não é mesmo? Então, aí está uma síntese, né? Estou terminando, viu, Wilson? Falta pronto. Então, eu só queria mostrar que falar é fácil, né? Integrar é difícil. Vejam aqui como é que é feita a integração, por exemplo, na região dos Andes. De propósito que eu botei essa foto aí. Não é fácil, né? Então, a geografia real, né, concreta, é muito complicada. Quando mostra o mapa dos eixos, os vetores, tudo é mais, né? Bom, mas as coisas estão andando. Aí é uma foto do Hervé Terry, né, nosso amigo, dessa fronteira. Então, essa é a 174 que liga Manaus a Caracas. São quase 2.000 quilômetros de estrada asfaltada. Então, essa integração está andando, sim, inclusive na Amazônia. Né? Aí a outra, desculpe, aqui era com a Bolívia, aqui é com a Venezuela, desculpe. Bom, aí o avanço, já foi falado de exportação. Esse é um quadro que, como ninguém mostrou, como vai ficar aí no sistema, que se alguém se interessar por ele, a gente montou um quadro que mostra a presença de todas as principais empresas brasileiras em cada país da América do Sul. Então, saindo dessa coisa só do comércio, né, de exportação e importação, quer dizer, isso aqui é mais perene, é mais territorial. Esse link aqui é mais difícil de retroceder. E aí são os fixos, né? E o pessoal ficou falando da Europa com certo pessimismo. Eu também não sou pessimista no longo prazo em relação à Europa, porque o que tem de infraestrutura comum, de experiência de desenvolvimento regional comum, revitalização de regiões fronteiriças, quer dizer, aquela coisa lá também é coisa para décadas, né? Eu vejo assim. Aí, esse é um mapa que a gente organizou com os alunos, que mostra o papel relevante do Brasil. Se o Brasil parar de querer se integrar com a América do Sul, a integração da América do Sul desaparece. É isso. O papel de protagonismo nosso é evidente que é importante. E aqui, terminando, o nosso olhar de futuro. Não é? A Amazônia Azul, quer dizer, nós não demos conta ainda de ocupar adequadamente, proteger adequadamente a Amazônia, sobretudo nas áreas de fronteira, e temos uma nova Amazônia para tomar conta agora, né, que é o Atlântico Sul, porque nós, entre aspas, conquistamos. Tem gente que fala que nós ganhamos uma nova Amazônia. Nós não ganhamos nada. É que nós aplicamos direitinho a Convenção dos Direitos do Mar, né, que passou a vigorar em 94, fizemos o dever de casa, fizemos a prospecção
dos recursos marinhos, fizemos nossos estudos de prospecção, de diagnóstico, de recursos minerais, né, e de petróleo. E agora vamos colher os frutos desse trabalho. Então, a gente precisa ter um pouco mais de otimismo e valorizar, inclusive, o nosso trabalho. E a Amazônia Azul, portanto, é uma conquista da nação brasileira, né? Aí está uma outra perspectiva, já mostrando a área, né, de ocorrência de petróleo, de exploração e do futuro pré-sal. E, finalmente, essa é a área onde a gente vai tentar navegar, literalmente, nos próximos anos, nas próximas décadas, desde que, primeiro, né, tenhamos capacidade para continuar investindo no complexo industrial militar, sobretudo, manter esse programa de construção de submarinos, né? Os nossos aviões de patrulhamento aéreo da FAB já estão em operação, já recebemos 3, vamos receber mais 5, em condições, portanto, de sobrevoar todo esse Atlântico Sul, né? E, enfim, olhar um pouco para o outro lado, né? O outro lado está a África, aí, que é um continente de países amigos, né? E não esquecer que tem potências que já chegaram antes, por exemplo, aqui na Ilha de Ascensão, tem uma das maiores bases aeronavais dos Estados Unidos em consórcio com a Inglaterra. De todo modo, o Atlântico Sul é o nosso olhar de futuro. Obrigado. Muito obrigado, professor Vanderlei. Professor Francisco Costa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E sempre fico um tanto apreensivo com o tempo, mas vou tentar ser fiel aqui ao que está previsto a agenda. Deixa eu puxar. Eu também vou discutir um pouco as questões relacionadas a conceitos que possam permitir a gente refletir sobre planejamento. Quer dizer, quero dialogar com isso. Onde é que eu puxo a apresentação, hein? À direita de quê? A taça... Aqui, encontrei, ok. Então, dialogando com o que se colocava ontem, não é, na necessidade, quer dizer, naquele programa do Bischofsky, o programa de desenvolvimento do Bischofsky, mas que a base natural a ser utilizada como fundamento do desenvolvimento deveria ser a base também para que isso pudesse se ter a oportunidade de internalização de efeitos, seja na forma de fluxos de recursos que se transformam em investimentos difusos, alocados em indústria, etc., mas seja, sobretudo, pensando aí o outro lado, a exigência dos outros atributos de desenvolvimento, que se colocavam ontem também, o social no centro, o meio ambiente incontornável, etc. Então, isso tudo exige, digamos assim, uma reflexão sobre formas de condução efetiva, não é, de processo, o que implica em planejamento, só que um planejamento em contextos bem distintos do que já tivemos em tempos atrás, como mencionou o professor Vanderlei. Muito bem, então, eu fiz algumas escolhas estratégicas para a exposição, algumas podem dar errado, mas enfim, vamos ver. Temos uma menção inicial ao fato de que, consideradas as desigualdades sociais, a diversidade estrutural latente, não é, espalhadas, não é, no país, as dotações naturais também com a mesma característica, diversidade, distribuição espacial bastante difusa, não é? Caracterizando ao final tudo, né? Uma forte distinção regional, políticas uniformes têm uma grande probabilidade de fracasso. Na Amazônia, por exemplo, não vou discutir conceitos, mas usando um conceito de trajetória tecnológica, a partir do dose, mas expandindo um pouco as coisas, as ideias, a gente pode, focando aí na Amazônia a questão do rural, onde
digamos assim, o distintivo, não é, da dinâmica regional está posto com muito mais clareza, né, o bioma e a relação disso com o processo produtivo social, na forma de agriculturas e outras interações. Bom, a gente distinguiu no exercício 6 trajetórias rurais. 443 mil estabelecimentos, diminuiu um pouquinho, mas em torno disso lá. Bom, você tem duas formas de produção básicas que têm que ser consideradas na sua fundamentação decisória, porque elas agem de modo muito distinto, né? Organizam 6 trajetórias, das quais uma é a mais conhecida do Brasil, eu estou assinalando rapidinho, que é essa da pecuária de corte, que, considerando aí as diversas temáticas que a gente pôs para organizar a característica da trajetória, não é? Ela tem uma importância econômica que diminuiu, está diminuindo, diga-se de passagem, mais de 1/4 da economia rural da região, sendo responsável, entretanto, por 70% de áreas degradadas das áreas degradadas e 70,5% da emissão líquida de CO2. E com isso a gente matiza, né, a sua qualificação, seja como, digamos, fundamento econômico de uma capacidade regional, seja como fundamento de processos deletérios com efeitos ambientais importantes. Outras trajetórias existem, entretanto, nas formas camponesas, não é, que não são basicamente conhecidas pelas pessoas, mas estão lá. Né? Essa T2 é uma trajetória que se organiza por uma convergência na direção de sistemas agroflorestais, mas que tem, grande parte dela, o bioma como objeto, né? E grande parte dela uma reconstituição do bioma como objeto, né, de trabalho. O processo de trabalho tem essa característica. Bom, são 130 mil estabelecimentos, uma importância que aqui, são os dados 95, eu pus por uma série de razões. Mas não, o quadro é isso mais aprofundado. Ela cresceu a importância dela em 2006. O pessoal ocupado, 26%, ela explica 3%, 3,5% das áreas degradadas, ou seja, muito pouco, e é inócua do ponto de vista da emissão. Bom, o que eu quero marcar aqui, botei os extremos para dizer, são 6 trajetórias com atributos muito distintos, que evoluem no território, concorrendo entre si e deixando sua marca, não é? Como, digamos assim, a própria definição do território como um produto disso. E aí, de propósito, a referência de fundo, e mais importante, seria o próprio bioma e os ecossistemas que ele suporta. Muito bem, essa diversidade, se você regionaliza ela... Bom, então aqui novamente estão todas as trajetórias aqui do lado, né? Tem um tempo papá, e aí aqui na linha são as mesorregiões. Então, as colunas são as composições. Então, no Sudeste Paraense, que é a mais densa de todas, essa T4 é a mais importante, as outras Mas, na seguinte, você tem uma composição completamente diferente, é outro território, no fundo. E você vai na outra seguinte, lá no Amazonas, outra configuração. E por aí vai. Quer dizer, você, se quiser planejar esse território, ou se quiser, de fato, fazer com que os efeitos de internalização façam sentido para a lógica territorial, a lógica que organiza, de fato, as coisas, você tem que planejar isso de acordo com essa diversidade e não por políticas que tenham um corte linear ou formatos homogêneos. Bom, então, o contexto, portanto, não vou me perguntar. Então, num país onde a desigualdade social é estruturalmente determinada e a diversidade estrutural é territorialmente definida, na diretoria que eu coordeno do IPEA, está se fazendo um estudo parecido, a gente vai tentar fazer estudo parecido na indústria. Algumas coisas estão se revelando também extraordinariamente interessantes, com características muito semelhantes que têm fugido lá. Mas, enfim.
A diversidade estrutural de muitas maneiras, também territorialmente definida. Né? Então, políticas de correção de desigualdade sociais, nesse caso, exigem política de desenvolvimento regionalmente referida, territorialmente ajustadas. Bom, a Amazônia, como exemplo, novamente tomando as trajetórias como referências estruturais e fazendo recortes de pobreza, você vai já... Bom, como sempre, eu tenho um amigo que tem uma estratégia, ele tem sempre 100 e poucos slides, né, para mostrar. Aí ele vai, se o tempo chegou no 15º, ele para no 15º. Então, é muito o meu caso. Pois bem, então a pobreza, comecemos pela pobreza extrema, se quiser. A pobreza extrema está alocada em trajetórias, quer dizer, ela tem um lugar estrutural, não é? Ela não é uma coisa solta que está, não é? Então, a T1, a T2 tem uma participação nisso, os não pobres também têm, então, e os intermediários, aí, enfim, há uma dimensão estrutural da pobreza que é igualmente explicada na dinâmica dessa interação, não é, continuada e conformação territorial consequente. E essa determinação ou essa estruturação, ela se move com o tempo. Então, entre 95 e 2006, você tem um deslocamento, né? A T1, por exemplo, forneceu, bom, então vamos colocar aí, a T1 forneceu, é uma trajetória camponesa, de intensificação, formou pobres extremos. Não é? Por trás tem uma dinâmica econômica e tem políticas mal concebidas. Quer dizer, com responsabilidades compartidas, e provavelmente as políticas mal concebidas têm mais importância aqui do que a própria dinâmica econômica. Mas você tem também dinâmicas na direção inversa. Então, a T2, aquela trajetória meio extrativista, que todo mundo torce o nariz, ela fez o contrário. Não é? Ela teve uma dinâmica econômica positiva, não é? E tirou uma montanha de gente, um monte de gente da extrema pobreza e essa dinâmica, e formou intermediários, quer dizer, acresceu o volume de intermediários e colocou em posição de não pobre. O ponto aqui não é exatamente fazer análise, mas dizer que essas coisas, não é? Sim, e essa T2 ela funciona sem o Estado desconhece, na verdade todo mundo desconhece, não é? Dá a menor bola, ou fica pensando que é uma coisa local, paroquial, coisa de ONG, não tem nada a ver. Tem o mesmo peso da pecuária, basicamente. Não é? Mas ninguém dá bola, ninguém sabe, então não tem política. Como não tem teoria para ela, nem concepção heurística, não é como se não existisse. Realidade sem teoria, uma vez o professor falava para mim, são realidades inexistentes. Né? Pois bem, então, em tal contexto, política social e ambiental tem que ser concebida como política de desenvolvimento territorialmente referida. Há dois grandes desafios para isso. Um teórico, temos que realmente estruturar ou articular conceitos que estão, alguns com uma formação bastante interessante, mas bastante compartido e bastante deslocado. Sobre isso eu queria falar, falo em outro momento, não vou falar. Vou só passar, como faz meu amigo, para dizer o que é que vocês estão perdendo. Né? Para mostrar... Aí vou direto aqui a coisa do planejamento. Aqui sim, deixa eu chegar. Bom, então, planejar com as possibilidades de produzir, não é, as internalizações que requeria o programa Biuchowski ontem, exige ter um tratamento consistente do que significam economias locais. Bom, sobre isso, então, essa construção, ela existe, os geógrafos trabalham com ela, alguns economistas, poucos, mas há carências, não é, de teoria a respeito, de adensamento conceitual, de capacidade de integrar essa lógica mais do local
como uma lógica que integra outras lógicas igualmente importantes, como confluência e concorrência de trajetória, como agregação e, digamos, transborda, quer dizer, necessidades transcendentes de aglomerações, formando sistemas de inovação, etc. Essas coisas todas estão aí como conceitos em construção, formados para trabalhar como dose, sei lá, semicondutores, etc., mas são ideias que a gente poderia trabalhar para entender bem essas realidades. Até o ponto de se desenvolver metodologias, não é, em que você possa fazer leituras desse tipo. Isso é um exercício que a gente fez no Sudeste Paraense, não procurem ler os números, que não vão conseguir, mas você retoma a matriz de insumo-produto. Você retoma a matriz de insumo-produto para ler, por exemplo, o sentido que essas trajetórias rurais têm, por exemplo, na região da mineração, na região do Sudeste Paraense, que é onde está a Vale do Rio Doce. Quando você fala naquela região, é como se fosse só a Vale, né? E não é só a Vale, é a Vale em integração com o território. Não é? E esse território é ativo, se integra, só que nós não conseguimos ler essa integração nem seus resultados. Pois bem, esse exercício permitiu uma metodologia longamente tratada, com muita coisa, mas permite fazer as 3 primeiras colunas, faz exatamente a diferença, né? As trajetórias ligadas àquelas trajetórias patronais estão agregadas num dos setores, as camponesas em outra, e aí você faz um recorte, essa planilha toda ela está fazendo uma leitura, não é, do que seria a dimensão da economia local explicada, digamos assim, por aquelas trajetórias patronais, não é, a pecuária inclusive, mas não apenas, nessa região. A mesma coisa para as trajetórias camponesas, se é possível, fazemos. Não é? A economia local, sim, aí nesse sentido, transposição de escala como uma necessidade, economia local, economia extralocal, nacional, etc., etc., agregação global. Então, aqui, essa é uma leitura de uma economia local, né, na qual eu posso observar os seus constitutivos, nos seus elementos mais irredutíveis. É a isso que a gente tem que chegar para poder fazer planejamento territorial com capacidade de dizer o que se fazer para internalizar efeitos, por exemplo, do impacto do comércio internacional sobre as exportações minerais da Vale. Muito obrigado, professor Costa. Uma precisão matemática. Professor Jorge. Obrigado. A minha modesta contribuição aqui ao debate parte onde o primeiro panelista terminou, a Amazônia Azul. Eu sempre brinco lá na Federal com colegas de planejamento estratégico, de parar de falar em 8,5 milhões de quilômetros, porque a soberania brasileira agora tem que focar em 13 milhões de quilômetros quadrados, porque a Amazônia Azul são 4,5 milhões de quilômetros quadrados. E lá que se concentra uma grande riqueza, que pelo menos representa um pequeno terremoto, né, em todas as discussões que fizemos até agora. É que cada vez que eu estudo mais, os dados impressionam mesmo, e mudam, né, são cada vez mais impressionantes, porque as reservas são muito mais produtivas e maiores do que a gente imaginava algum tempo atrás. Eu tive a oportunidade de falar com isso com Antônio Barros de Castro, como vocês sabem, acompanhou isso de perto. Ele também falou que ele estava impressionado como rapidamente as coisas mudaram. Então, não se trata aqui de criar um clima de euforia, dizer, não, agora é Eldorado, mas eu acho que eu, pessoalmente, fiz um bom negócio de me instalar aqui no Brasil, assumir a nacionalidade brasileira, já que é nossa pressão, já que o gás na Holanda está terminando. Então, rodapé, senhoras e senhores, quem insiste em falar da doença holandesa, pelo menos, não falam que se trata de um fenômeno dos anos 70 no Mar do Norte e petróleo, tá? Porque são 3 eras uma frase só. Anos 60, gás em terra firme, ok? Bom,
Então, dito isso, a questão interessante do Brasil é que a gente encontrou essa pressão num momento muito específico. O Brasil não é Noruega e não é Arábia Saudita. Então, o Brasil tem as condições, como capacidade industrial de aproveitar, ao mesmo tempo, ele precisa disso, não é para pôr no fundo de pensão, para utilizar para se desenvolver. Então, há poucas experiências. Talvez pode surpreender a vocês, mas eu acho que uma experiência mais próxima, desse ponto de vista da estratégia de desenvolvimento, seria até a Rússia. Mas, enfim, essa seria uma provocação que não dá tempo para explicar. Então, eu acho que exige muito mais discussão e que, muitas vezes, eu acho que a ficha ainda não caiu, como eu tento explicar aqui. Bom, o mercado de petróleo, tudo bem, estamos em transição a superar o mundo de petróleo, estamos, enfim, rumo à economia de baixo carbono. Então, há um aumento, projeções são de eficiência, aumento da eficiência energética, aumento de energias renováveis, mas, mesmo assim, todas as projeções que vocês podem consultar, que existem, apontam para uma diminuição relativa da participação do petróleo, mas um aumento absoluto do mercado. O que muda é a geografia da demanda. Europa e Estados Unidos estáveis, não há nenhuma projeção de aumento da demanda do petróleo, porque a participação dos renováveis é muito maior, e um aumento muito grande na China, que já por exemplo, em 2000 e 2010, praticamente dobrou a demanda por petróleo da China, e a perspectiva são essas. Bom, sobre os preços, aí seria uma hora só para... Mas o break-even point de pressão, até agora, se os dados que se colocam, é $45, ou seja, em torno de 10 a 15 dólares a produção em si, depois todos os gastos de investimento e transferências. Então, qualquer preço em cima de 45 é interessante. Então, todas as projeções que vocês podem consultar, a própria EPE, do Ministério de Minas e Energia, IEA, Use Energy Information do governo dos Estados Unidos, os dados diferenciam um pouco, mas em dólares de 2010, projeta-se sempre em torno de entre 100 e 120 dólares nas próximas décadas. Então, não há realmente uma coisa. Bom, o que significa pressão? A questão dos números que mudam, que até agora foram perfurados 37 poços, e tudo deu certo. Tá? Então, quando se falava recentemente, talvez 50 bilhões, não, 50 bilhões já é certo. Até ontem estamos num debate, um professor falou, não, talvez 50 bilhões. Não, 50 bilhões de barris já está certo. Já está certo que a Petrobras, em 2020, pode atrasar um pouco na questão aí, mas que em 2020 será a empresa petroleira com a maior reserva, 31 barris de óleo equivalente, porque tem muito gás também. Hoje, a Exxon, por exemplo, tem 23, que é a maior. Então, quando a gente fala de 50 bilhões, é o mínimo, estamos falando de mais de 100 bilhões, e isso só considerando as áreas de pressão que foram mostradas no slide. Mas já há muita gente, inclusive olhando para o que acontece na África, espelha, que perto lá do Equador há um grande risco de termos também áreas de pressão. Então, enfim, o que coloca isso? Isso coloca que hoje o EPE trabalha com a perspectiva de termos uma produção de petróleo no Brasil, só petróleo, sem gás, só petróleo no Brasil, de 6 milhões de baris por dia em 2020. Isso coloca o Brasil como o quarto maior produtor do mundo. Só Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita têm uma produção maior. Pode ser, se alguém começar a investir nem maluco no Irã, o Irã tem as reservas para também chegar a 6 milhões, mas não há muita perspectiva. A mesma coisa com Venezuela, mas lá, na realidade, as reservas são um pouco, não exprimem muito bem o que está acontecendo, porque é um petróleo muito difícil, muito caro, pesado, não convencional. Nem é o caso do pré-sal, que é um petróleo relativamente bom. Então, que isso significa um fluxo de renda. Bom, a gente pode fazer algumas contas rápidas, mas o que hoje, considerando a produção e a projeção do consumo, seria um saldo comercial que gera um superávit na balança comercial do petróleo de 37 bilhões de dólares. Só a balança comercial do petróleo em 2020. Se não me engano, em 2011 a balança comercial era
no total é 20 bilhões, não é isso? Tá, então, tá, só o petróleo seria 37. Bom, enfim, algumas coisas novas aconteceram, em tempo muito curto de espaço, de repente temos empresas privadas de petróleo, o mais, enfim, notável, o OGX, que, enfim, também, porque o OGX, quem sabe ganhar na loteria, coincidentemente ele sabia das minas do ouro, e coincidentemente ele participou das concessões, porque, como vocês sabem, enfim, 28% do pré-sal já foi dado de graça, porque 28% foi dado em concessão, não partilha. Partilha se refere ao que sobrou, quando o governo acordou, e parou o processo. Então, 28%, e lá o Eike Batista está lucrando muito bem. É visão estratégica do empresário. E tem... Total. Mas, de qualquer forma, ele tem... a meta dele é até 2020, 1,4 milhões de baris por dia. Certo? Mais ou menos o que a Líbia faz. Só o Eike Batista. Bom, depois tem a HRT Oil and Gas, que já estão com mais problemas, estão mais na Amazônia, inclusive, mas eles já venderam 45% para a BP. E tem a Cowen Petroleum Gas, que é uma empresa de Belo Horizonte, mas que tem interessante, porque eles estão no pré-sal Namíbia. Bom, então... É um empreendimento. Bom, então, o novo marco regulatório, importante destacar, é a União se torna dono do petróleo. A questão não é aumentar a receita. É óbvio que isso poderia ser feito aumentando o percentagem de royalties, de impostos. A questão é, a União é dono do petróleo. Ou seja, a União pode fazer política industrial, comercial com esse petróleo. Pode considerar não só a questão comercial a curto prazo, mas também as questões estratégicas de longo prazo. Por exemplo, a China, você quer meu petróleo? Tudo bem, então compra também componentes da Embraer, aviões da Embraer, por aí vai. Essa questão que o Brasil pode fazer agora com essa questão da partilha. Bom, outra questão, aliás, que eu esqueci de falar, além dos novos atores privados, falando de China, nós temos a China, que fez o quê? Nunca participou de nenhum leilão no Brasil, mas já investiu 10 bilhões. Como é que fez? Ele comprou ações de empresas que ganharam nas concessões. Então, o Sinopec comprou parte da Repsol, da Petrogal e da Galp Energia. Então, eles já estão, os chineses estão lá presentes no pré-sal fortemente, e a Sinogem comprou da Perenco. Então, são participações, e eles não compraram o direito, porque se tivesse comprado o direito, aí teria preferência a acionista majoritário, e aí a Petrobras talvez não. Então, eles compraram essa ação. Então, estão presentes lá. O que o governo fez, foi falado aqui, a questão do Estado, etc., na questão do todo o novo marco regulatório, particularmente a capitalização, tinha claramente como objetivo, não especificado, não explicitado, mas acho que uma reestatização modesta. A forma como foi feita de forma inteligente aumentou a participação do Estado na Petrobras de menos de 40% para 48%. E a participação do setor privado estrangeiro diminuiu de 37,4% para 34%. Isso foi o objetivo que foi alcançado. Além disso, na questão da partilha, a Petrobras tem que ser a operadora e no mínimo 30%. Bom, só para terminar, eu tenho vários pontos, mas a questão da tecnologia foi falado aqui alguém que na realidade o pré-sal seria não teria questão tecnológica, porque isso, de acordo com a literatura, um dos problemas da exploração de recursos naturais é o baixo potencial de conexões e externalidades. Aí eu acho que no caso do petróleo, você tem no offshore é a fronteira tecnológica. A gente está falando de novos materiais, nanotecnologia, remote control. E aí o Brasil fez uma coisa que eu acho que o Brasil nunca fez antes, que obrigar as empresas que têm essa tecnologia a instalar centros de pesquisa no Brasil. Então, não só instalar investimentos, não, em centros de pesquisas. E como foi feito isso? Bom, tem conteúdo local, mas, muito mais importante, todas as empresas têm que pagar 1% do seu faturamento para pesquisa e desenvolvimento, e 50% em instituições cadastradas pela ANP e 50% livre escolha.
Então, o que as empresas fizeram? Começaram a convidar também. Então, esses pessoal que se instalou no Rio tem muito a ver com a legislação. Né? Bom, depois tem outras coisas. O tamanho da coisa torna realmente interessante. Então, a primeira vez que você tem realmente pesquisa e desenvolvimento, mas tem que apertar mais. Né? Tem que realmente ir à frente disso. Bom, um pouco a questão hoje, os dados que o BNDES, por exemplo, calcula, que a participação do setor do petróleo e gás na formação bruta capital fixa saiu no patamar de 6% em 2000, está chegando a 15%. Né? Então, mas aí a questão da interconexão, a questão da tecnologia, etc. Então, só para ter alguns dados, depois você me corta quando estou... Sondas de perfuração do alto mar. Isso é tecnologia que hoje é tudo pago, o Brasil paga para alugar esse equipamento, paga muito caro, e há uma clara política de controle local que bate de frente com as normas da OMC e tudo, mas é firme, de construir aqui no Brasil. Esses são investimentos bilionários. Vocês têm que entender, o Brasil tem hoje 15, está usando 15 sondas de perfuração do alto mar, em 2020 serão 65. 65 no Brasil, sendo que a frota mundial hoje é 70. Certo? Então, isso já torna esses empreendimentos muito grandes. A questão da indústria naval, tudo bem, não é alta tecnologia, mas em 2000, o Brasil tinha 1.900 trabalhadores no setor, trabalhadores diretos na indústria naval. Hoje já tem 80 mil. Então, já vai ter mais trabalhadores diretos no setor naval do que nas montadoras automobilísticas. Né? E você tem... Aí, é claro que atrasa. É óbvio que atrasa. O estado com maior investimento, o maior produtor naval, é Pernambuco. Nunca ninguém construiu um navio desse em Pernambuco. Os trabalhadores não têm... Nem, as empresas... Então... para chegar devagar. Não, Camargo Correia, Queiroz Galvão, nunca construíram um navio. Então, óbvio que tem esse problema. Então, o argumento que o Brasil vai usar, porque é óbvio que isso vai dar um trabalho para Itamaraty depois. Porque quando isso começa realmente, os Estados Unidos já estão dizendo, isso não pode, isso é controle local, etc. Quando isso vai, o argumento da infant industry, isso é muito diferente de outros setores. No setor hidrelétrico, não tem nada disso, não tem controle local. É porque se pensou que o Brasil já está muito avançado, e equipamento, até ontem, todos os equipamentos de fato eram brasileiros, hoje muitos equipamentos são chineses. Então aí também vamos exigir controle local. Nesse caso, a infant industry não cola. No caso da indústria petroleira, sim, mas aí são opções. Até agora o governo tem um tratamento extremamente firme, muito particular com o setor petroleiro, e com as outras áreas de energia não tem isso. Mas isso para discussão não. Só para, então, a questão da tecnologia, o que significa isso, números. Só a Petrobras investiu, por força da lei, foi obrigada a investir entre 2006 e 2009, 1,8 bilhão em pesquisa e desenvolvimento. Só a Petrobras. Então, hoje, o que as empresas falam? Esses 50% do cadastro da ANP, eles não conseguem mais, porque não tem projetos. As nossas universidades não têm mais projetos. Tem mais dinheiro disponível do que esses projetos. Na Federal da BC, Petrobras está lá, mas me dá projetos, porque a gente não consegue cumprir a lei. Então, eu espero que isso não é o primeiro passo ao rentismo, que a gente vai fazer jantares para discutir. É o oil cost. O oil cost. Bom, só para, você tem, assim, eu coloquei um texto que é um draft, mas você tem problema com excesso de dólares, que vem dessa receita, mas eu queria só enfatizar aqui, não é só os dólares que vêm com a venda do petróleo. O pré-sal cria condições para um endividamento privado enorme. É a história que a gente fez uma pesquisa lá com o IPEA. O que aconteceu na Rússia com a crise de 2008? Em janeiro de 2006, endividamento privado, porque OECD, FMI, Banco Mundial, estava todo mundo olhando para o endividamento público da Rússia, que estava de fato diminuindo, estava fazendo dever de casa direitinho, surpreendente, tal, nada de populismo, diminuindo. Só que ninguém estava olhando o que estava acontecendo com o endividamento particular. Então, 106 bilhões em janeiro de 2006 pulou para 332 bilhões na véspera da crise. E isso fez com que, quando tem uma desvalorização do rublo,
Aí o governo tenta, torra todas as suas reservas para evitar um colapso total da economia, não consegue, aí a economia cai 10%. Não é maldição dos recursos naturais, é maldição do mercado financeiro. Bom, aí então só assim, de todos os problemas, só para terminar, porque o painel tem a questão ambiental. A questão ambiental, assim, tem três elementos onde a pressão bate com a questão ambiental. Primeiro, na própria exploração. Tem gás de efeito estufa, mas isso é tecnologia que existe, que a Petrobras está assimilando. O segundo são os vazamentos, acidentes, mas isso também, enfim, são os riscos da vida. Mas eu acho que o melhor problema do Brasil é o crowding out. Porque, como você sabe, em Venezuela, 1 litro de gasolina custa 0,03 centavos. Custa menos que água mineral com gás. Então, a perspectiva do Brasil é um aumento da frota de carros de 29 milhões para 56 milhões, nessa época, até 2020. Então, o consumo de gasolina... Então, a EPE, o governo planeja que tudo isso será etanol. Que o consumo da gasolina vai cair. Olha só que a EPE está planejando para o Brasil. Você tem petróleo barato, mas você tem resistência política para evitar que você coloque a gasolina em um preço que torna o etanol totalmente inviável. E olha o que aconteceu em 2011. Isso só é uma estreia. Porque se eu fosse político, se eu quero me eleger em 2016, vou dizer, gente, para com isso, vamos colocar a $45. Por que $120? E imagine numa situação que o preço internacional aumenta. Qual político vai dizer, vamos também aumentar? Quem terá a coragem política? Então, aí a possibilidade de toda essa projeção do etanol que para água abaixo é muito grande. Então, eu, pessoalmente, de todos os problemas que a gente pode, excesso de dólar, excesso de real, rentismo, corrupção, etc., eu acho que esse aqui é um problema muito específico, porque não tem muita experiência sobre um risco desse crowding out, porque etanol realmente é um enorme ganho na redução do gás de efeito estufa no Brasil. Então, assim, vou ficar por aqui. Agora o magnífico reitor aí, professor Campo Lima. Eu pensei que o professor Vanderlei, como um geógrafo político, ia falar na geopolítica, inclusive para pensar o mundo e como é que o Brasil se insere. Eu acho que ele não teve tempo, não tratou dessas questões, e eu começaria dizendo que nós, economistas, muitas vezes desconhecemos o território enquanto um elemento ativo em qualquer processo, o território como contendo história, cultura, instituições, isso é decisivo. Não dá, eu não vou tratar disso, não dá para discutir Ásia, China e Coreia sem resgatar um pouco a formação histórica, cultural, tá certo, que tem determinações decisivas para pensar o comportamento desse povo. Então, eu acho que o território tem que ser relacionado de uma maneira direta com o processo de desenvolvimento econômico, porque ele é um elemento ativo. O território não pode ser tomado apenas como um mapa que você recorta ou que você trata via variáveis macroeconômicas, como é a nossa tradição. Então, essa é uma colocação que eu gostaria de dizer. Tá certo? Segundo, que existe uma contradição natural no mundo inteiro e dentro de cada país entre o recorte político-administrativo do território, tá certo? E a sua dinâmica. O espaço construído tem uma outra lógica. Esse é um problema que nós vivemos gravemente hoje, como fazer a gestão do federalismo brasileiro, como fazer a gestão das regiões metropolitanas brasileiras, porque o recorte político-administrativo é um, a dinâmica é outra. Tá certo? Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou inteiramente de acordo com o professor Vanderlei que as políticas regionais brasileiras estão falidas.
o fato de elas estarem falidas não significa que elas devem ser abandonadas. Eu acho que nós temos que repensar, tá certo, como tratar o território brasileiro, e eu acho que a demonstração de que estão falidas é a crise, por exemplo, de Sudã, Sudene e as políticas regionais. Nós teríamos que repensar isso, porque muito dinheiro continua sendo colocado nas pretensas políticas regionais. Então, se está colocando dinheiro, nós temos que saber como reorientar isso, tá certo? Terceiro lugar, o que é questão regional, o que é questão territorial? Nós temos que saber que escala nós estamos trabalhando, uma escala mundial, uma escala nacional, uma escala sub-regional, ou como combinar a ação em múltiplas escalas. Eu acho que isso é decisivo. Portanto, eu tinha feito uma apresentação, que eu vou usar muitos poucos aqui, mapas, como pensar a questão brasileira do ponto de vista da busca da coesão nacional e da integração internacional. Essas duas coisas precisam ser combinadas, principalmente na perspectiva da América do Sul. Como pensar a coesão brasileira e, ao mesmo tempo, a integração territorial com a América do Sul. Acho que isso é uma dimensão importante. E, nesse sentido, eu acho que a falência das políticas regionais estão relacionadas também com as orientações teóricas das políticas regionais. No pós-Segunda Guerra Mundial, se generalizou no mundo inteiro as chamadas políticas keynesianas top-down, política de cima para baixo. Foi isso que o Brasil fez. Concentrou em Brasília, criou a Sudene e emitiu orientações de como praticar uma política regional, desconhecendo totalmente as condições específicas e do território e seus agentes. Depois nós fizemos uma área o período neoliberal, que se abandonou as políticas macroeconômicas, se pensava que podia fazer política territorial de baixo para cima. É a ênfase no desenvolvimento local. Tá certo? Felizmente, eu acho que isso está um pouco superado, se bem que ainda existem instituições brasileiras importantíssimas tentando fazer política econômica do base de arranjos produtivos locais ou coisa do estilo. Tá certo? Então, acho que isso também é uma coisa extremamente importante. Se nós queremos retomar política do território, nós temos que fazer um esforço teórico de repensar quais os agentes são determinantes na ação do território. Não é top-down, de cima para baixo, porque isso não é democrático, não é social, e não é também achar que você desconhece as determinações internacionais, macroeconômicas, políticas, e vai fazer política local, simplesmente. Eu acho que isso é um equívoco. Nós temos que criar uma nova geração teórica que fundamente as políticas, tá certo, que combine o global com o local nessas diferentes instâncias. Em terceiro lugar, ou quarto lugar, para mim é o seguinte: a questão regional e urbana estão indissoluvelmente atreladas. Não dá mais para pensar o território sem pensar a cidade. A cidade comanda e estrutura o território, de maneira que a política regional tem que partir da cidade, porque é a cidade que estrutura e comanda o território. É óbvio que os territórios são diferenciados, mas nós temos que pensar qual a relação entre a cidade e o seu território. Isso não significa que eu estou abandonando o rural, tá certo? Significa, numa perspectiva cristaliana, que você tem um centro e a sua área complementar. E, portanto, eu penso o conjunto do território a partir dos seus condicionantes e determinantes, que é a cidade. A população migrou para a cidade, a população está na cidade, a cidade é que comanda o conjunto do território. Então, isso é fundamental no Brasil. Nós precisaríamos atrelar a política regional ou a política territorial com a política urbana. Sem isso, não seria possível fazer. Nós temos o Ministério da Cidade, nós temos o Estatuto da Cidade, mas que não vem sendo utilizado. Então, eu vou apenas apresentar alguns slides, e o primeiro é o seguinte: algo que todo mundo conhece. Como é que está a densidade demográfica brasileira, segundo o censo de 2010? Aquilo que é óbvio, que todos nós sabemos, o Brasil é ocupado pelas costas. Por que eu coloquei esse mapa? Se nós vamos ocupar a plataforma continental brasileira, cujo elemento mais importante e imediato é o pré-sal, isso seguramente vai fazer um esforço de relitoralização do Brasil. Então, se nós temos um avanço para o oeste brasileiro, se temos uma tendência de integrar com a América do Sul, eu não estou negando, nós temos que repensar o que vai significar do ponto de vista territorial, tá certo? A ocupação, ou a utilização, ou o aproveitamento dos recursos da plataforma continental. A retomada do Rio de Janeiro, da economia do Rio de Janeiro, está fortemente influenciada pelo petróleo. Então, essas coisas têm consequências territoriais e nós temos que observá-las, não é para negá-las e saber, inclusive, se vamos ser agentes na transformação, temos que saber como fazer políticas públicas que possam combinar essas dimensões, inclusive porque há contradições, tá certo? Em segundo lugar, nós estamos vivendo um país urbano.
Em 50 anos, a população brasileira subiu de 50 milhões de habitantes para praticamente 200 milhões de habitantes e deixou de ser 35% urbano e passou a ser 85%. Então, nós temos um país totalmente urbanizado em todas as suas regiões. Aí está um mapa apenas da rede urbana de mais de 50 milhões de habitantes, que um pouco coincide com a densidade demográfica, tá certo? Mas isso que é importante. Além de urbano, nós somos um país metropolitano, fortemente metropolitano. Eu acabei de apurar os dados do censo de 2010, nós temos 22 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes no Brasil. Então, não dá para pensar o território brasileiro sem pensar a cidade e sem pensar o significado desta metropolização. Esta metropolização com o padrão dominante no mundo e no Brasil, que é o padrão do automóvel. Ou seja, falou-se aí nas cifras, não sei para quanto vai a frota brasileira, eu não sei como é que nós vamos fazer. Não tem jeito. A cidade vai ser para o automóvel, não para as pessoas. Tá certo? Você não tem nenhuma política consistente, estrutural, tá certo? De, digamos, transporte coletivo, transporte público, tá certo? E vai ser inviável. Isso é uma coisa que o mundo inteiro está fazendo, e aí é a lógica do capitalismo e do mercado. O mundo inteiro saiu para salvar a indústria automotiva na crise, quando ela precisaria ser substituída. O Brasil saiu junto para salvar a indústria automotiva. Era um momento, se você tivesse condições objetivas, de tentar mudar o padrão, tá certo? Mas, ao contrário, nós todos, o mundo inteiro reforçou o padrão, porque mudar o padrão significa crise, desemprego, implicações de toda a ordem e natureza, e os políticos não estão dispostos a pagar esse preço, porque perderão a eleição da próxima vez, tá certo? Então, isso eu acho que é uma questão estrutural grave. E nós estamos mais ainda, vivendo, no caso do Brasil, como em várias partes do mundo, uma bolha imobiliária. Quem está acompanhando o preço dos imóveis, além da renda da terra, tá certo? Você tem uma margem hoje entre custo de produção imobiliária urbana e preço praticado no mercado, que é assustador. E ainda agora, com a divulgação de que vai baixar a taxa de juros, você vai aquecer ainda mais o mercado imobiliário especulativo dessa bolha imobiliária que nós estamos vivendo no Brasil. Então, isso me parece uma questão estrutural grave, e o país não está pensando nisso, tá certo? Não está pensando como atrelar a política territorial com a política urbana, nem nas consequências dessa bolha imobiliária, tá certo, que tudo se faz. Eu citei aqui que nós temos o Estatuto da Cidade, que mesmo em padrões capitalistas, seria possível uma reforma urbana para fazer o uso social da terra. E isso não está sendo discutido no Brasil. Simplesmente você está aquecendo. Então, isso me parece um problema estrutural de fundo. E aí está o que vocês estão vendo. A região metropolitana de São Paulo tem 19 milhões de habitantes oficiais. A região metropolitana que tem comutação diária por via terrestre deve passar de 30 milhões de habitantes. Se você tomar um eixo, se você tomar o centro, na Praça da Sé, e fizer 100 quilômetros, entre Campinas, Sorocaba, Santos e São José dos Campos, isso tem 30 milhões de habitantes, só é comparável ao Vale Central do México. Não é nem comparável a Tóquio, só ao Vale Central do México, que, aliás, é um bom parceiro de tragédias, tá certo? Então, isso são questões estruturais que o país tem. E, tá certo? Aí você está fazendo o Rodoanel. O Rodoanel é uma necessidade estrutural, mas ninguém analisa as consequências do Rodoanel. A consequência do Rodoanel é mais concentração. É óbvio, você resolve o problema do estrangulamento, você concentra mais. Então, eu apenas trouxe essa tabela aqui, que todo mundo conhece, mas ninguém está prestando atenção com a velocidade. E aí tem as taxas de crescimento por década, eu não vou dar tempo de mexer com isso, mas ainda continua crescendo, tá certo? Então, isso é importante. Eu pus uma tabela aqui para dizer o seguinte: do ponto de vista territorial e demográfico, nós temos que atrelar essas coisas. Como é que está o movimento migratório brasileiro? Eu acabei de apurar agora os microdados do IBGE, que é o saldo migratório 2005-2010. O Nordeste ainda continua perdendo 700 mil habitantes por cada quinquênio. São Paulo reduziu significativamente a capacidade de atração. Minas Gerais inverteu, que era um estado exportador de imigrantes, e agora tem saldo positivo. Eu acredito que isso aí é resultado quinquenal, 2005-2010. Nesse momento já há uma forte reversão. O Nordeste, ao contrário da crise de desindustrialização que está vivendo aqui na região Centro-Sul, Nordeste está em pleno auge de industrialização. Foi dado o CIF da indústria naval em Pernambuco, e eu falo com o meu colega reitor de Pernambuco, que diz que não consegue fazer obra porque não tem nenhuma empresa construtora disponível.
Isso é um problema brasileiro. Tá certo? Não tem nenhuma empresa construtora, porque está todo mundo ocupado. Então tem que pensar também essa dimensão territorial, porque nós estamos vivendo uma crise aqui, mas o Nordeste está em um outro momento histórico, estrutural, e aí o Ricardo Carneiro é o representante lá da oligarquia. Eu não posso tratar aqui da questão migratória, etc. Agora é o seguinte, eu queria botar duas tabelas. Nós, para analisar a industrialização brasileira, está havendo uma expansão acelerada de novas áreas industriais no Brasil. Está a crise na região metropolitana de São Paulo, sim. Eu gostaria de requalificar essa coisa da desindustrialização. O conceito de desindustrialização foi cunhado para analisar a questão do noroeste inglês e do nordeste dos Estados Unidos, onde a queda na indústria era seguida por um colapso econômico generalizado. Isso não está acontecendo no Brasil. Está acontecendo mudança estrutural profunda, substituição de uma atividade por outra, e mais ainda, as cifras que são mencionadas, é preciso ver o efeito estatístico, porque houve muito processo de terceirização. Você passou do setor industrial para o setor terciário e, portanto, passou emprego e passou a renda. Eu não estou dizendo que a indústria não está perdendo peso, está perdendo peso no mundo inteiro, só não está perdendo peso na Ásia. Tá certo? São mudanças estruturais. Nós passamos de uma economia agrícola para uma economia industrial, agora estamos passando para uma economia que nós, de uma maneira equivocada, chamamos de serviço. Precisamos de repensar o que significa essa barafunda urbana, que hoje é 70% da renda e da ocupação. Tá certo? Precisamos, teórica e empiricamente, ser capaz de reinterpretar o fenômeno urbano do ponto de vista produtivo e do ponto de vista econômico. Só para vocês terem uma ideia, é que o mapa anterior é a rede industrial, micro-regiões, eu não tratei de municípios, para exatamente ver os aglomerados, de mais de 5 mil empregos industriais, em 85, eu podia ter quebrado no meio, aqui é 2010. Está havendo, digamos, a expansão de um conjunto de cidades com 5, 10 mil empregos industriais em várias regiões do Brasil, com predominância da região centro-sul do Brasil, mas espalhando para o Nordeste e acompanhando a fronteira agrícola também. Tá? Aqui é uma tabela que está desatualizada para mostrar as mudanças exatamente de estrutura produtiva. O setor produtor de bens é da PNAD, portanto, está sujeito a críticas, etc. Tinha 76%, 65% da ocupação, caiu em 2008 para 40%. Tinha 59% da renda, caiu para 29%. Setor produtor de bens. O não bens cresceu de 34% para 59% da ocupação e de 40% para 70% da renda. Essa tabela está desatualizada, dado de PNAD é um pouco complicado, mas nós precisamos analisar com profundidade as mudanças estruturais da economia, as suas implicações econômicas, sociais, políticas e territoriais. Tá? E aqui vão as utopias. As utopias é o seguinte, se nós queremos pensar o Brasil no longo prazo, como combinar, eu já vou terminar isso, como combinar a coesão nacional com a internacionalização, nós tínhamos que pensar como, se é possível, ou se é uma simples utopia, um desejo, repensar a territorialidade do Brasil. E aí a gente cunhou uma expressão de Brasil policêntrico. Foi um trabalho que a gente desenvolveu para o Ministério do Planejamento, contratado através do CGE, que a gente tinha as macro-regiões consolidadas, os macropólios, o que seriam os macropólios intencionais e os subpólios intencionais, e observa que tem 3 macropólios intencionais, que são os azuis, na fronteira oeste, que seria exatamente o caminho para a integração com a América do Sul, se essa for a intencionalidade política. Você tem que ter rede urbana de suporte, senão nós vamos voltar ao modelo primário exportador de ligar a região com o porto. Tá certo? Isso não é um padrão de uma sociedade mais desenvolvida. Então, essa é uma utopia, tá certo? E, por fim, eu acho que nós temos que pensar a questão do federalismo brasileiro. Federalismo brasileiro, nós temos União, Estados e municípios, nós temos um problema grave do ponto de vista da gestão de certos recortes territoriais, nós não temos um condado, por exemplo, tá certo? A gestão das regiões metropolitanas é complexa, é um problema estrutural, territorial, e o problema também do ponto de vista da guerra fiscal. A guerra fiscal também é um problema do federalismo brasileiro que precisa de ser pensado, tá certo? Então, tudo isso se nós vamos pensar em integração com a América do Sul. E, por fim, para terminar, se nós queremos fazer política regional, a atual regionalização do Brasil não serve para mais nada. Isso aí também é uma proposta de um desenho de uma redivisão do Brasil com tipologias onde houvesse semelhanças, são 86 sub-regiões, atrás disso aí tem 500 páginas de texto, de relatório, que poderia fazer uma tipologia de semelhanças
para que você tivesse políticas regionais com uma outra orientação, tentando pegar o conjunto de recursos que estão por aí e fazer talvez um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. E a proposta do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional foi feita, só que ela esbarrou nos governadores, porque os governadores não aceitaram, que eles queriam controlar o dinheiro a priori. Muito obrigado, é isso que eu tinha a dizer. Professor Cláudio Marcelo. Bom, ao professor Ricardo Carneiro, nossos agradecimentos, da mesma forma que na outra reunião, pela oportunidade de participarmos dessa mesa que cobre um número complexo de assuntos, né? Meio ambiente, infraestrutura, desenvolvimento nacional, regional, urbano. Eu vou me ater aqui, partir exatamente da dimensão territorial do desenvolvimento brasileiro. Vou usar algumas expressões, não porque tenho visto as notas do professor Campolina, mas porque nós participamos, não é? Evidentemente ele numa posição hierárquica de coordenador, não é? Do mesmo projeto. Não é? Então, desde aquele momento, nesse projeto que foi encomendado pelo Ministério do Planejamento e com o apoio do CGE, não é? Justamente essa questão da coesão social e territorial, né, do desenvolvimento brasileiro estava colocada, ou seja, o desenho de um país com menor desigualdade, estruturas diversificadas, usando o termo policêntrico e mais democrático, né? E é claro que, de novo, ainda um segundo recorte, não é, procurar me ater a algumas questões mais relacionadas com a questão urbana, né? Exatamente por quê? Porque essas regiões metropolitanas, né, brasileiras, né, elas, assim como são concentradoras da maior parte da população, elas são grandes depósitos, né? São depositárias da exclusão social, né? Quer se tome condições de educação, saúde, habitação, transporte ou meio ambiente, né? Então, uma coisa que nós temos procurado defender ao longo desses anos, né, é o papel da infraestrutura econômica, da infraestrutura social urbana nessa questão. Ou seja, é lógico que sabemos a importância da infraestrutura na promoção de impactos diretos ou indiretos sobre as atividades do setor produtivo, não é, que se materializam em capacidade produtiva adicional, aumento de produção e variações dos patamares de emprego, renda e demanda. Agora, a nossa ênfase é muito mais na questão do ângulo de promoção do desenvolvimento com inclusão social, não é? Os investimentos infraestruturais, particularmente os socio-urbanos, não é? Entendemos que eles podem concorrer para a redução das desigualdades socioespaciais, né? Como se disséssemos que os direitos para a verdadeira cidadania nesse século XXI envolvessem o direito à moradia, o saneamento básico, a saúde, água potável, segurança alimentar, não é? Educação, acesso à energia elétrica, direito à mobilidade e inclusão digital, não é? Ficamos felizes de lermos uma reportagem outro dia, não é? Às vezes tomamos conhecimento do trabalho dos nossos colegas, não é? No caso, aí a revista Pesquisa da FAPESP, havia todo um comentário do professor Dedeca sobre a pesquisa, a desigualdade socioeconômica no Brasil, não é? No qual está proposta uma abordagem multidimensional das desigualdades na sociedade brasileira, não é? Ou seja, um aspecto dela a questão da baixa renda, mas outro a elevada vulnerabilidade dessa população de inserção no mercado de trabalho e de acesso aos bens e serviços públicos, né? Como educação, saúde, terra, trabalho, alimentação, transporte, saneamento, água e habitação, né? De modo que, então, essa, digamos, é uma ênfase que temos dado, né, nos diferentes trabalhos. Em especial, vemos as externalidades que se derivam da energia e logística, né, como responsáveis podemos ser responsáveis por uma redução ponderável, né, de custos e pela conformação de patamares mais elevados da produtividade geral da economia e da qualidade de vida dos habitantes, né? Ou seja, nós temos ainda, no fundo, um consumo energético per capita baixo, não é? Esse consumo energético ele tem impacto, né, numa série de
de questões importantes para a qualidade de vida das pessoas. E a relação com a logística, né, e com a captação e tratamento d'água é também crucial, né, pelos impactos nos salários reais, né, e pelo menor gasto, né, entre o trabalho e a residência, que é uma questão hoje cada vez mais problemática para as pessoas. Falar em infraestrutura, em aumento da infraestrutura, deficiências, né, infraestruturais, né, os números são sempre assustadores, e eu efetivamente não trouxe tabelas aí nesse sentido. E acho que sabemos que esse é um investimento difícil, não é? Pelo fato que é possível, é necessária a obtenção de garantias, né, e demais problemas relacionados à engenharia financeira, né, dos projetos, pela concentração dos empréstimos bancários, particularmente, né, no BNDES, embora tenhamos tendo, né, uma pesada atuação anticíclica do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, e pelos contingenciamentos que são conhecidos. Eu creio que essa questão eu efetivamente só cito porque amanhã nós teremos uma mesa específica sobre isso, onde pessoas né, qualificadas, né, nos darão toda uma citaria, porque havia lembrado aqui de colocar aqui a questão justamente das possibilidades abertas pelo pré-sal, né? Então, se nós estamos se colocarmos a questão do oferecimento, né, de infraestrutura como um elemento redistributivo, né, e o colega acabou de dar todo um panorama de uma possibilidade, né, de recursos amplos para uso embora não imediato, não é? Seguramente é uma novidade importante. Embora nós, particularmente, tenhamos sempre dúvida, e quem sabe amanhã a mesa poderá nos ajudar a esclarecer, até realmente o quanto que nós, determinadas questões, né, como, por exemplo, né, a possibilidade de habitação para 0 e 3 salários mínimos, nós ainda imaginamos que vamos depender de um financiamento no qual haverá algum tipo de pagamento, ou se efetivamente, né, a questão dos recursos volumosos a fundo perdido terá que se colocar, embora isso seja um debate absolutamente polêmico. Eu gostaria de lembrar que nos nossos trabalhos nós temos visto também que é claro que sempre se pode falar em mais recursos para a infraestrutura, e efetivamente eles devem acontecer, deve-se lutar por eles, como tem melhorado um pouco nessa década passada, né? Agora, os setores também têm vislumbrado algumas saídas, digamos assim, não é que resolvam os problemas, né, mas são importantes. Dentro do saneamento, a questão da cobrança d'água, as compensações ambientais, né, a possibilidade que a lei trouxe, né, de uma melhor articulação entre as grandes empresas estaduais, uma nova territorialidade que essas empresas podem trazer, enfim, há maneiras delas melhorarem também a questão do seu financiamento. Bom, claro que na área de transporte nós temos o problema da CID, não é? Que tem sido, enfim, historicamente contingenciada e não usada naquilo do qual ela foi colocada, e temos agora, temos também uma possibilidade muito pouco usada, que é a questão das externalidades positivas, né, que o transporte traz em áreas que são requalificadas. Não é? Isso é alguma coisa que faz parte dos instrumentos urbanísticos, né, que é a contribuição de melhoria, né, e tudo aquilo, quer dizer, na medida em que se coloque, né, um transporte público em determinada região, né, evidentemente está desqualificando essa região. Isso pode... a cobrança dessa qualificação é um elemento de investimento em vários países, né? Então, esta é alguma coisa que realmente nós não temos usado. Não é? Uma outra questão também, e aí que é muito importante com relação ao transporte, é que a situação financeira, né, do transporte público, né, ela está diretamente relacionada, né, ao fato da excessiva motorização privada, né?
Então, essa enchente de automóveis nas cidades, evidentemente, pega e reduz as possibilidades, né? Reduz as possibilidades de, vamos dizer assim, do aprimoramento, né, financeiro dessas empresas. Então, dentro do planejamento que se possa ter, né, na área urbana, a questão de algum tipo de restrição, né, evidentemente não eliminação, mas restrição a tudo que o automóvel significa em termos de espaço, poluição, questões de saúde, como, por exemplo, o professor Saldiva, né, da Universidade de São Paulo, tem colocado, né, N problemas de saúde que trazem a poluição urbana, né, acho que essas também são fontes, né, evidente, de qual se pode partir, né, para o financiamento melhor da questão do transporte. Eu queria dar uma palavra sobre esse problema como reflexão, vamos dizer assim, desse último período também sobre as políticas urbanas, né? No seguinte sentido, se nós lembrarmos assim, que em 1988, né, nós tivemos a Constituição que colocou, graças a uma batalha, né, ou seja, movimentos sociais urbanos intensos, levando um abaixo-assinado de alguma coisa como 150 mil assinaturas, conseguiu colocar 2 artigos constitucionais fundamentais, que é aqueles que justamente falam na política urbana e falam na função social da propriedade. Não é? A partir daí saiu o Estatuto da Cidade. Não é? O Estatuto da Cidade saiu 13 anos depois, em 2001. Então, a questão é o seguinte: existe o planejamento, não é? O discurso do planejamento, o instrumental do planejamento, o plano diretor que consubstancia tudo isso. Agora, existe uma lógica, não é? Que não é do planejamento, mas é uma lógica irracional, entre aspas, que é a lógica da especulação, a lógica do capital mercantil, não é? Avassalador, né? E que, junto com este desenho da cidade que traz o automóvel, né, não há maneira de nós pensarmos, né, numa reestruturação efetivamente de política urbana. É lógico que aí, como vocês todos sabem, nós já estamos remetendo a problemas muito maiores, não é? Problemas de escala da própria história do país, né? Desse patrimonialismo, né, ligado à terra, o nó da terra, como uma grande mestra, a professora Hermínia Macarato, gosta de chamar esse problema, tanto no meio rural como no meio urbano. Né? O nó da terra, ou se resolve a regularização fundiária urbana, ou então planejamento urbano é complicado. Não que não se continue a lutar por ele. E o que é importante, não faltam, portanto, instrumentos, porque o Estatuto da Cidade é uma legislação avançada. Né? Mas não é só de legislações que a gente consegue avançar. Como diria o colega que me antecedeu, né, o que mais que eu planejava eventualmente colocar aqui? Bom, dentro dessa ideia de coesão territorial e social, né, algumas palavras eu ia dizer sobre a América do Sul, não é? Mas por quê? Não é? Exatamente porque 2 centenas de cidades situam-se nas fronteiras, né? Nas vastas bacias hidrográficas fronteiriças estão sendo construídos grandes empreendimentos, em princípio para usos múltiplos, internacionalizados, dos recursos hídricos. Né? Então, só aí nós já temos, né, toda uma série de questões. E, evidentemente, há várias dimensões aqui da infraestrutura, né, que foram mencionadas pelo professor Vanderlei, da geopolítica da água, da diversidade, do petróleo, do gás natural, da integração nacional, né, do exercício da soberania Amazônia, né, e eu adicionaria também as negociações comerciais, né, multilaterais e bilaterais internacionais relativas a serviços de energia e ambientais. Né. Então, de novo, quer dizer, esta relação, né, Brasil, América do Sul particularmente, não pode deixar de ser mencionada. Outras coisas que mereceriam um exame digamos assim, nós precisamos de tudo isso e cada vez mais Estado. Né? E é interessante destacar que alguma coisa tem mudado. Né? Uma coisa tem mudado, ou seja, nós temos tido
esses concursos públicos, né, no qual toda uma nova geração aí está assumindo, né, se qualificando, procurando, né, trazer a sua contribuição, né. Agora, a grande questão, eu vejo, isso não é dinheiro que precisa, é articulação, coordenação, né. Mais precisa no campo da União, dos estados, dos municípios, a articulação. Então, se nós falamos no urbano, né, até hoje não existe uma articulação da região metropolitana. Essa instância ela é constitucional, essa instância é falada, tá certo? Os problemas são cada vez mais, escapam cada vez mais do município, não é? E, portanto, como diz o professor Campolina, né, uma série de questões tem que ser resolvida fora do contorno administrativo, como, por exemplo, a coordenação das bacias hidrográficas, não é? E, então, né, conseguir juntar os ministérios, conseguir juntar as secretarias, né, conseguir ter uma visão multidisciplinar dos problemas, isto é um desafio, sem dúvida nenhuma, né, fundamental para ser abraçado, vamos dizer assim, nesse processo de reconstrução do Estado, que também é alguma coisa que nós estamos tendo nesses últimos anos, né, porque as equipes tinham sido desmontadas, é muito fácil desmontar, é muito fácil destruir, reconstruir, demora muito mais, né, mas considero que, assim como nós estamos sempre falando em investimento em infraestrutura, investimento pesado em qualificação, investimento pesado em fazer com que essas equipes governamentais trabalhem mais juntos, né, deem mais, portanto, deem por exemplo, esta informação socializada, devidamente colocada em termos administrativos, né, ou seja, das diferentes burocracias que têm que tratar dos assuntos, né, significa uma nova visão, né, e pode levar, evidentemente, a novas formas de trabalhar. É claro que eu não estou com isso sendo ingênuo de lembrar, não é, enfim, ranços políticos, problema de corrupção e outras tantas coisas que são as mazelas, geralmente, colocadas na mídia, né? E até com muita propriedade algumas vezes, né? Mas eu acho que também é sempre importante a gente lembrar que esse Estado ele tem que também sofrer investimentos nesse sentido. Não, as nossas políticas, quem as fará, né? Alguém deve fazê-las, isso deve ser executado. O professor falou, esta execução ela tem que ser diferenciada, né? Tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser avaliado adequadamente. Obrigado. Eu não preparei propriamente uma exposição organizada, mas tão somente eu vou remarcar algumas questões que eu acho que são as questões centrais nisso que se chamamos de questão regional brasileira. Eu lembrarei que tivemos um período auspicioso de 30 a 80, que foi o período da industrialização brasileira, e que esse período é o período da integração do mercado nacional, onde efetivamente nós constituímos uma economia nacional de fato, e onde as suas partes regionais constitutivas, elas passaram por um processo de crescente integração de caráter mercantil até os anos 60. Esse caráter ele vai se modificar nos anos 70, através do início das políticas de desenvolvimento regional, através da migração do capital produtivo. A integração, portanto, passa a ser também a integração do capital e não apenas a integração das mercadorias. E lembro em especial a década de 70, que foi um período realmente inusitado no Brasil, onde durante esses 10 anos o restante do Brasil, ou seja, o Brasil tirado São Paulo, o aumento da produção industrial desse território Brasil, menos São Paulo, equivaleu a 1,5 vezes a indústria paulista de 1970. Então não foi brincadeira a desconcentração produtiva que houve nessa década. E eu chamo esse processo de integração de uma integração virtuosa. Por que virtuosa? Virtuosa porque ela se dá sem que ninguém perca nada, ou seja, com todos os estados do país crescendo a taxas consideravelmente elevadas. Este quadro vai mudar radicalmente a partir dos anos 80, com a crise chamada crise da dívida, e particularmente ele vai se tornar mais perverso ainda a partir dos anos 90, com a abertura comercial e com a instauração das chamadas políticas de corte neoliberal.
os determinantes já não são mais os mesmos, ou seja, não é a dinâmica de investimento público e privado nacional, grande parte dele centrada em São Paulo, não é essa dinâmica que vai fazer as determinações da questão regional. Esse processo ainda vai perdurar, porém ele vai perdurar através com uma desaceleração crescente, principalmente se eu olhar o quadro estrutural do investimento que eu tinha em 1960, em que o Estado, de uma forma direta e indireta, ele respondia por 3/4 da formação bruta de capital fixo, e o setor privado respondia por apenas 1/4 da formação bruta de capital fixo. Vocês sabem perfeitamente o que acontece a partir da abertura, não é? Com a queda violenta do investimento público e permanecendo apenas o investimento privado, praticamente. Muda, portanto, esse quadro, e com a privatização esse quadro se transforma ainda mais perverso, dado que você tinha, através de algumas estatais, você tinha a possibilidade de manejar algumas atitudes, algumas ações de caráter regional, e elas vão se perder praticamente, sobrando tão somente a Petrobras nos dias de hoje. Por exemplo, no Vale do Rio Doce, o governo permitiu ano passado que ela vendesse todas as suas jazidas e todas as suas plantas de redução de alumínio, que vendesse isso por truste internacional norueguês. Ou seja, se vocês quiserem pensar em vamos industrializar o alumínio na Amazônia, vocês têm que pedir licença ao truste norueguês, e não mais a antiga estatal que era Vale do Rio Doce. E operações como essa foram muitas. Bom, o que ocorre com os anos 90? Com os anos 90 esse quadro muda, dado a abertura comercial e dado o fato de que, com o debilitamento fiscal e financeiro do Estado Federal e dos Estados estaduais, não restou outra alternativa aos governos estaduais de lançar mão de certos expedientes, que eu chamo de hipotecar as rendas futuras, não é? Através do expediente da guerra fiscal. A guerra fiscal é um dos responsáveis efetivos pelo processo de desconcentração, não pelo processo, mas por parte importante do processo de desconcentração industrial que ocorre no país. Acho que guerra fiscal, as exportações de produtos primários, principalmente no caso amazônico, com minérios, com minerais e com a agricultura comercial de exportação. A importação de produtos industriais acabados ou semi-acabados. As políticas sociais, que foram extremamente importantes, principalmente para o Nordeste, mas também para a Amazônia. E, por último, alguns conjuntos de grandes projetos que estão localizados, principalmente na periferia. Suape é um desses casos, não é? E que germinaram, ou estão germinando, ou ainda vão germinar, alguns efeitos para isso. Mudou, portanto, é como se tivesse se alterado qualitativamente o rotor da dinâmica de acumulação regional do país. Só que algumas dessas coisas, elas têm um futuro absolutamente incerto, e algumas delas, na verdade, não têm futuro nenhum. A guerra fiscal, por exemplo, ela vai acabar. Ou ela acaba, ou não vem a reforma tributária, porque vai ser impossível você fazer uma reforma tributária no país mantendo a continuidade da guerra fiscal. Portanto, ela acaba. E se ela acaba, um dos seus maiores determinantes do processo de desconcentração encolhe. E como nós sabemos, as determinações geradas pelos processos de exportação e importação gerados nas regiões do país, isto não conduz a um processo de desenvolvimento econômico. Eu estou concluindo um pequeno artigo que eu estou fazendo sobre a Amazônia, e eu fiquei perplexo com algumas constatações que eu fiz. Por exemplo, o déficit comercial da Zona Franca de Manaus, no ano passado, foi de 10 bilhões de dólares. A relação insumos importados sobre o faturamento da Zona Franca de Manaus, que era de 20%, passa hoje a mais de 40%. A relação insumos vindos de outras regiões, que era de 30 e poucos por cento, se reduz hoje a 12%. Daí eu ter dito que a guerra fiscal afeta sim e causa desindustrialização sim. Ao contrário do que se pensa. Né? Ela também é causadora de desindustrialização. A industrialização que se processou na região norte, e ela é importante, para que vocês tenham uma ideia, ela responde hoje por 80% dos bens de consumo duráveis eletrônicos de consumo, 80%, 80% de relojoaria, cronômetros e material de precisão, 75% por veículos de 2 rodas,
Então é uma coisa com alguns segmentos que tem uma dimensão nacional, sim, não é? Mas que evidentemente já nasceu errada, porque é a única zona franca do mundo que exporta para dentro. Ou seja, o volume de exportações da Zona Franca para o exterior. Importações, exatamente. Ela exporta apenas 3% do seu faturamento, 97% é para o mercado nacional, não é? E eu estive vendo algumas coisas no último decênio e são coisas terríveis, porque qual é o problema ali? O problema é que os setores dinâmicos, quais são eles? A mineração, a pecuária e a agricultura de exportação moderna, principalmente com soja. Bom, só que esses setores não geram emprego. Eu fiquei espantado quando vi o censo demográfico, confrontei 2010 com 2000 e vi um aumento na PEA agrícola da Amazônia de 285 mil pessoas. Falei, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Isso daí não bate com o que eu tenho na cabeça. Fui, virei. Aí descobri qual era o mistério. Dos 285 mil, 265 mil são autoconsumo. Autoconsumo. Ou seja, foi assentamentos do INCRA, migrações, tomada de posse, ocupações, enfim, coisas de natureza. Ou seja, você não gera, na verdade, empregos urbanos compatíveis com aquilo. A indústria da Amazônia foi a que mais cresceu no país. Ela aumentou, inclusive, a sua participação no total nacional. Pois bem, nesse decênio, a indústria de transformação da Amazônia gerou 85 mil empregos adicionais. O emprego de domésticas na Amazônia gerou 92 mil no mesmo período, sem se gastar um centavo de incentivo fiscal. Tá? E sem lembrar do fato de que a renúncia fiscal para a Zona Franca de Manaus equivale mais ou menos a 1/5 do seu faturamento, o que, obviamente, não é pouco. A parte essas diatribes, digamos assim, eu lembraria, qual é o futuro dessa região? Eu acho que manter a aposta numa exportação de produtos primários, acho que por tudo que se discutiu aqui nesses seminários, e particularmente no seminário da tarde, é uma aposta fraca e que poucas pessoas, na verdade, estariam dispostas a bancar uma aposta dessa natureza. Tá? Os preços já começaram a cair. A China é também hoje um produtor internacional de commodities, em vários países do mundo. E isso, à medida que os seus investimentos frutificarem, vai ampliar a sua capacidade de autofornecimento. Tá? E, portanto, esses mercados, eu acho que eles têm dias futuros bastante incertos. Só que alguém poderia pensar, então nós podemos pensar em voltar na reindustrialização. Bom, ninguém ainda inventou a reindustrialização. A reindustrialização é uma tarefa que está por ser feita. Tem que ser pensada, porque ninguém sabe como fazer isso. Simplesmente porque ninguém fez isso. Ninguém reindustrializou nada, nenhum território, nenhum espaço no capitalismo. Não é? Para reindustrializar, você vai reindustrializar aonde? Vai reindustrializar de novo em São Paulo? Ou você vai fazer a coisa policêntrica, como pensa o professor Campolina? Eu acho que não vai fazer policêntrica nenhuma, por uma razão muito simples. Porque o capitalismo, ele é intrinsecamente concentrador. Ele concentra no espaço, na pessoa, no grupo, na firma, no setor. Ele é concentrador e não desconcentrador. Ele só se desconcentra ou à medida em que o tecido capitalista ele entra e invade todo o território, como no caso dos Estados Unidos, como no caso de alguns países da Europa Ocidental, ou ele se concentra em partes desse território. E, portanto, ele é incapaz de tentar fazer uma distribuição, digamos, mais equânime daquele conteúdo de produção, de geração de produção e de renda. Daí que, na verdade, nós temos alguns problemas muito sérios, eu acho, para repensar a questão regional e para rediscutir essa coisa da reindustrialização. Vamos fazer a reindustrialização aonde, em que setores, em que condições. Muito obrigado.